Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. Na tela, o site pazian.com.br, onde você pode acessá-lo e conhecer todas as nossas atividades, cursos, workshops, atendimentos, enfim, várias situações para você conhecer. E tem também uma parte onde estão gravados todos os programas de TV que nós apresentamos aqui. Então, programas que você tenha perdido ou que queira assistir novamente, é só acessar pazian.com.br e clicar no programa que você quiser assistir, tá bom? Existe o canal Fale Conosco, para você colocar as suas opiniões, suas sugestões. É muito importante conhecê-los, saber o que você pensa a respeito, porque esse trabalho que nós realizamos é feito com essa finalidade, né? Para que todos nós possamos viver bem. E também, além dos programas de estúdio que fazemos, você que nos acompanha sabe, uma vez por mês, mais ou menos, nós visitamos alguma instituição beneficente. Então, se você conhecer alguma que trate com idosos, crianças, com ecologia, não importa, algo que faça bem para o planeta, para a humanidade, indica para a gente. Teremos o maior prazer de ir até lá, mostrar para todos. Esses trabalhos têm que ser conhecidos, viu? Participa com a gente. Todo esse trabalho tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Aos nossos amigos Caio e Rafael, um grande abraço. Bom, trabalho de estúdio hoje, vamos conhecer uma nova pessoa, para a gente, né? Já faz um trabalho aí há muito tempo. É arteterapeuta, vamos saber o que é isso. Obrigado, Cláudia Bertini, viu, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço pelo convite e de estar aqui presente, vindo falar de uma área tão importante e tão inovadora nos dias de hoje, que é a arteterapia. É isso que eu queria saber. O nome arte, né, e terapia, a gente mais ou menos assim tem uma intuição do que seja. Mas exatamente o que é a arteterapia? Então, a arteterapia, como o próprio nome diz, né, então seria uma terapia com arte. É uma modalidade terapêutica que se utiliza de materiais artísticos plásticos, expressivos e a parte corporal. Então, o que seria isso, Humberto? Eu, como artista plástica e arteterapeuta, né, quando estou atuando com, que seja criança, adolescente ou adulto, eu tenho os recursos plásticos para ajudar esse ser humano a usar a sua criatividade, a desenvolver o seu potencial criativo. Como? Com os materiais de arte. Então, desenho, pintura, escultura, trabalho muito com argila. Então, o processo criativo e terapêutico se dá através dos materiais, onde eu deixo à disposição da pessoa, né, da criança, do adolescente, os materiais disponíveis ao seu acesso. Deixa eu perguntar uma coisa, desculpe. Você atende crianças, jovens e adultos. É comum a gente ver crianças brincando, né, até como lazer ou como uma terapia diferente com esses objetos. Jovens também. Mas adultos, você também usa esse processo com adultos? Também uso, e é muito fundamental nos dias de hoje, porque principalmente o adulto, ele fica muito sem criar para si, tá, né? Porque, vou te dar um exemplo, muitos adultos às vezes ficam dentro de casa ociosos, né? Tem aquele adulto que está estressado na correria do dia a dia em função, né, da sua rotina. E tem aqueles adultos que estão em casa sem o tempo de criar, de olhar para si. Então, essa pessoa, eu posso direcionar a arte para ela, que é onde ela vai poder se enxergar um pouco melhor. Então, se a pessoa está ansiosa, está nervosa, está depressiva, então se eu tenho um adulto, né, que perdeu um familiar, um ente querido, então a arte vai preencher esse espaço, esse tempo, e vai levar uma alegria, né, ou seja, um equilíbrio, um controle para esse ser humano através do pintar, do desenhar, né, de construir algo. Entendi.
Você trabalha junto com o Cláudio, né? Que é seu esposo. Marido, psicólogo. Vocês fazem o trabalho conjuntamente? Isso. Tem pacientes que a gente atende em conjunto, tem pacientes que não, né? Depende, assim, o processo. Então, a arte terapia ela é fundamental para esse auxílio da saúde, né? E eu busco muito também, Humberto, a questão a intuição vem muito, né? Eu diria assim, quando a pessoa está desenhando, né, ela está dando forma, né? Ela está trazendo símbolos, então ela está colocando a sua alma, né, para fora. Correto. Então hoje, por isso que eu digo que no dia de hoje é importante a gente olhar o nosso interior, não só o exterior, né? A nossa vida está muito atribulada, está muito corrida, sem tempo, então a rotina está muito estressante. Então a arte terapia está vindo auxiliar essas pessoas. Por isso que eu digo que é uma arte, né, uma área que está sendo tão desenvolvida e que está crescendo atualmente dentro de hospitais, dentro de ONGs, né? É um campo que ainda precisa crescer muito, né? Para auxiliar no nosso dia a dia essa agitação, essa turbulência e fazer com que as pessoas se interessem mais pela arte e sensibilizar um pouco mais, né? No sentido do criar. Eu vou pedir uma licença para você, um minutinho só. Um minutinho só, nós já voltamos aqui para saber mais sobre essa terapia, que me parece bastante interessante. Já me deu vontade de começar a mexer com argila aqui já. Um minutinho nós voltamos. Bom. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, contando com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje nós estamos aqui com Cláudia Bertini, ela é arte-terapeuta. A gente está conhecendo um pouquinho mais dessa arte aí de ajudar as pessoas. Cláudia, eu tenho visito ao longo do tempo em vários locais que trabalham com pessoas com problemas, né? Pessoas especiais. E nós temos até gravados alguns programas onde esse tipo de trabalho é realizado. Então, sim, a gente vê lá as crianças, os jovens mexendo com arte, com professores especializados e tudo. Mas eu não tinha feito esse transporte, né, para usar essa arte com as pessoas consideradas normais, né? Que eu acho que normal ninguém é, né? Mas como é que é esse processo? A pessoa te procura você, o Cláudio, com alguma desarmonia, seja problemas familiares, pessoais, pessoas que estão se encontrando. Vocês fazem uma análise e aí indicam, por exemplo, esse processo, né? Como é que é feito esse tratamento? É feito na casa da pessoa, é lá no consultório? Qual, assim, a rotina? É toda semana? Como é que funciona isso? Tá, Pazia, depende como é o histórico dessa pessoa. Como você mesmo disse, a gente faz uma anamnese, né? Então, ou seja, eu tenho todo um histórico pessoal, por que essa pessoa nos procurou, né? Essa criança, adolescente ou adulto. Então, mediante essa queixa, eu tanto trabalho no consultório, né? A pessoa vem ao consultório,
Como, dependendo do caso, tem situações que a gente vai à casa da pessoa, do familiar, né? Que nem há pouco tempo eu estava atendendo uma paciente com problema, né, de depressão, ou surgem problemas mais graves com tumores. Então, às vezes, a pessoa fica impossibilitada de sair de casa, né? Ou uma síndrome do pânico. Então, tem casos mais profundos, né? Traumas muito fortes, né, que ocorreram na vida da pessoa, e a pessoa não sai de dentro de casa, né? A não ser que seja um familiar levando essa pessoa para poder sair à rua. Então, a arte vai auxiliar nesse processo, né? Porque conforme o histórico, eu vou saber como direcionar o material, que técnica que eu vou utilizar. Então, se eu tenho uma pessoa que está muito deprimida, né? Ou seja, conforme eu trabalho a aquarela com ela vai, aquela fluidez da água, né, vai fazendo com que ela vá se acalmando. Entendi. Aquele colorido das cores, né, ela vai aprendendo a trabalhar com o pincel, né? Ou seja, eu estou sempre ao lado da pessoa. O arte-terapeuta, ele é um facilitador, ele é uma pessoa que está sempre olhando, né, esse ser humano como um todo, para que ele possa, aos poucos, né, nas suas sessões, geralmente eu faço uma vez por semana, né, de 1 hora e meia, depende do caso, e a pessoa vai entrando em contato com esse material, com essa técnica, e vai se colocando, se expressando, colocando as suas emoções, porque a arte-terapia, ela trabalha não só o verbal, principalmente o não verbal. Desculpe, por exemplo, a dança, o canto, entra nisso Também ou não? entra. Também entra. Entra no sentido, eu não sou musicista, né? Mas Sim. é uma questão assim de ritmos de percussão. Então eu tenho alguns instrumentos, né? Vários assim de percussão, onde eu atuo junto com essa pessoa para que ela possa ir relaxando e ouvindo, né, sentindo. Porque hoje, não parece, nessa correria, as pessoas não escutam mais, né, não se olham mais. Né? Quanto as famílias chegam e a maioria do problema não verbalizam, as famílias não se falam mais. É muita correria, então cada um tem um tempo, cada um tem um horário, não almoçam mais juntos, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ainda tive esse privilégio, né, de sentar à mesa com os meus pais. Hoje em dia ninguém faz mais isso, né? O diálogo, assim, é muito pouco, né? O pai não olha para o filho, ou se olha muito rápido, porque não tem muito tempo, tem que sair para trabalhar e vai ver o filho só quando chega à noite. Com isso, a arte-terapia está auxiliando muito, né? Que é onde ela vai trabalhar as emoções, né? Ela vai trabalhar toda a parte expressiva, né? O olhar, a audição, o tato. Você falou da argila, que você tem vontade de pegar argila. Como é importante o trabalho da argila? Quando uma criança vem, a importância também de se sujar, né? Quantas mães não deixam a criança, né, o filho, se sentar ao chão, né, e deixar sujar mesmo a roupa, né, pegar uma argila, amassar, né? Essa questão do tato é fundamental. Então a mãe tem aquela casa toda bonita, aquela sala toda branca, o sofá todo branco, ou seja, a criança não pode se expressar, né? Isso é interessante, né? Porque quem já viu uma criança comendo bolo assim, à vontade, te falo que minha esposa é fotógrafa, né? E tem um trabalho que faz com crianças assim, comendo bolo com a mão, então ela fica lambuzada, que é um momento que a criança se expressa, é o sabor, não é isso? Isso. Mais o poder fazer o que quer, eu acho interessante. Agora, isso porque é criança, né? Você imagina a gente fazendo isso? Pode fazer na arte também? O Danilo ia adorar pegar um bolo e se... Olha, eu adoraria ter um grupo de homens, pena que eu não tenho. Já pensou? O Danilo ia comer o bolo de todo mundo. O Danilo é o nosso câmera aqui, o produtor. Ô Cláudia, é bem interessante, eu sinto assim, de uns anos para cá, um movimento muito grande na arte de cuidar. Sim. Antigamente eram aquelas linhas principais, você saiu um pouco fora disso, já te chamavam de louco ou charlatão. Sim. Né? Era assim. E de uns anos para cá, de uma forma muito rápida, a gente tem observado assim, várias facetas do ser sendo tratadas, né?
Então, eu acho interessante essa linha. Existe uma linha que liga tudo. Outro dia teve aqui um xamã, Samuel, um xamã, e ele estava mostrando do ritmo, né? Do bater, do bumbo não, do tambor, que bumbo, do tambor, mexe com o coração, com a vibração. Aí você disse a mesma coisa de um outro jeito. Ou seja, todos voltados para a harmonização, né, dos chakras, os meridianos. Eu acho... você sente essa linha? Ou eu estou viajando muito? Não, a arte-terapia, ela trabalha muito nesse sentido, com essas expressões mesmo dos sentidos, né? Como você diz, dos chakras, ela atua, como eu disse, a questão do visual, né? Do ouvir mais, então a questão da percussão, da expressão corporal, né? Então você está o tempo todo se colocando, né? Que é isso que falta no nosso dia a dia. Então a gente, na verdade, olha só para o outro e a gente está esquecendo de si, né? E com isso nós estamos adoecendo, né? Nós não estamos olhando para a nossa alma, né? E ela está pedindo cada vez mais que a gente precisa se expressar. O nosso mundo precisa de arte, o nosso dia a dia precisa viver com arte. E a arte, eu vou mais além, Pazia, não é só no sentido de você desenhar, pintar e pegar uma argila. É a arte de você se olhar num todo, nós somos um todo, né? Nós temos uma energia fluindo, né? E no sentido assim, eu costumo brincar às vezes com as mulheres, mesmo aquelas que não gostam muito de ir para a cozinha, e eu digo assim, olha, se você não sabe desenhar, entra na cozinha e vai trabalhar com os alimentos. Também é uma arte, é um criar, né? Porque aí você tem uma elaboração de materiais dos alimentos, como na arte-terapia, que você tem que selecionar, tem que organizar, você tem que pegar a tinta, o pincel, tem uma escolha. Quando você escolhe, você está pensando, você está raciocinando, então você está pondo o teu pensamento em ação. Então, ou seja, você está agindo, você está aí vivo, né? Então, ou seja, você está criando e com isso você vai ter um retorno, um benefício, um prazer, você vai ficar mais feliz. Não só pelo sabor dos alimentos, mas pelo processo, né? Em si. No caso da arte, do criar, do colorido, né? Da expressão, de você ver que você é capaz. Porque todos nós somos criativos, né? A criação é inerente ao homem, né? A gente tem a capacidade de criar, é só você se colocar. Vou te pedir mais um minuto, mais um intervalo, e nós já voltamos com Para Viver Bem. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa do IDHP, site na tela, pazian.com.br. E hoje nós estamos aqui com Cláudia Bertini, que é arte-terapeuta, está explicando para a gente aqui coisas interessantes, inclusive, né, que cuidar da casa, fazer comida, se a pessoa fizer uma boa. Tem um mestre vietnamita, chama Thich Nhat Hanh, não sei se você conhece. Ele trabalha com meditação e os exemplos dele são bem assim, simples. Então ele fala que se você chupar uma mexerica com calma, tirar o gomo, então você está meditando, né? Quando você vai para uma cozinha, ele cita se você lavar um prato naquele ritmo. Então isso vem colaborar com a ideia que eu te falei, que tudo, né, converge para o mesmo ponto. Agora, pelo que você falou, e você trabalha junto com o Cláudio, seu marido,
e pelo seu jeito assim, eu acho que quem fica na cozinha é ele. Ele também gosta de cozinhar. Eu acho que é meio impositivo. Vai pra cozinha, fazer arte terapia na cozinha. Olha, um dia eu vou te convidar para almoçar. Você não vai se arrepender. Tá bom, então acertei, é o Cláudio. Por exemplo, a pessoa vai lá e você, fazendo a análise, você detecta que o problema é ela, né? É uma desarmonia na casa, é ela, é o pai, é a mãe, é o filho. Você faz isso familiar, esse trabalho? Ou é complicado? Olha, geralmente eu trabalho mais individualmente, eu dou o foco geralmente naquela pessoa que está vindo me procurar, né? Como eu disse, a criança, ou a mãe, o pai, né? Mesmo porque a questão do tempo, é difícil você reunir todo as mundo, famílias, né? Não que eu não possa fazer isso, mas eu e o Cláudio já trabalhamos assim, em conjunto, com um paciente ou em grupo, né? Mas, por exemplo, no caso do grupo, eu trabalhei com mães, né? Atuei assim com mulheres, casos de família, né? Que aí o foco era assim, a questão dos filhos, né? Okay. Agora, trabalhando uma família toda, eu nunca tive essa experiência. Mesmo porque eu acho difícil trabalhar assim em conjunto. Eu tenho a experiência de, ou seja, trabalhar aquela queixa, aquela pessoa que está com um problema X, né, que chegou, né, pegar o histórico dessa pessoa e ver o porquê que essa pessoa está com esse problema. Porque, óbvio, se essa pessoa está com problema, o problema está na família inteira. Então, uma pessoa se modificando, a gente sabe que a família inteira vai ter que depois que se trabalhar, se olhar, né? Porque é um conjunto. Pessoas com problemas de vícios, você já trabalha? Não, nunca atuei com questões assim de alcoolismo ou droga. Foram mais questões assim de assintomáticas, né? Ok. Mas não que eu não possa atuar. Também há possibilidade. Olha, eu já trabalhei com pessoas com Alzheimer, né? Síndrome do pânico, com esquizofrenia, né? Inclusive, uma vez trabalhamos na clínica do Dr. Sérgio Felipe, né? Que é o espírita, que todos conhecem. Então, eu iniciei o meu trabalho de arte-terapia na clínica dele, né? Atuando com casos assim bem graves. O Felipe, psiquiatra, né? Psiquiatra. Trabalha, dá aula na USP. Participa por tudo quanto é canto. Ele tem umas teorias, uma teoria sobre a glândula pineal que ele desenvolve, muito interessante. Daí a questão muito da intuição, né? Nós que somos espíritas, então a importância, né, de você colocar para fora a tua criatividade, como eu estava falando, né? E viver esse presente. A arte-terapia fala muito isso, sabe, Humberto? O que falta para a gente é dar esse foco do presente. Eu gostei disso, viu? Dessa coisa de elaborar. As pessoas não separam um tempo para si. Isso daí é notório. E quando você, de certa forma, é imposto, um horário como tratamento, ele vai se obrigar a fazer isso. E talvez ele descubra até uma aptidão para a arte, não é? Algo que ele, poxa, eu gostei, eu vou desenvolver por aqui e aquilo solucione ou dê andamento na solução dos seus problemas. Porque são energias que estão presas, bloqueadas, paradas, né, exato. que ele ainda não se conhece. E ele só vai conhecer colocando em ação. Então, uma criança que vem, um adolescente de uma maneira geral, ele não verbaliza muito. Os adolescentes, eles são muito tímidos, né? Então, quando ele tem uma queixa, né, um problema, uma dor, né, ele, através da arte, através da simbologia que ele vai me trazer, eu vou entender um pouco mais esse adolescente. Ou seja, e ele, aos poucos, vai também se conhecendo, né? Então, é um processo assim, longo, né, no sentido que você não cura, eu não vou, ou seja, solucionar um problema da noite para o dia, né? Vai mas essa pessoa vai aos poucos se acalmando, se interiorizando, se harmonizando, né? Vai falando um pouco melhor, vai olhando mais ao redor, né, dele, o que está acontecendo ao redor e olhando o seu interior.
né? Então a arte trabalha nesse campo, né? Que é do presente, porque você está ali naquele momento presente da ação, que a gente, como eu tenho o fundamento da Gestalt terapia, e a Gestalt fala muito isso, né? De você focar o presente, o aqui e agora. A vida acontece né? agora, né? Então, não existe, tudo bem, a gente tem o nosso passado, né? Que está dentro de nós, toda a nossa genética, toda a nossa hereditariedade que a gente traz, né? É fundamental para nos conhecermos. A gente tem o futuro, mas o que a arte-terapia preza é vivenciar o presente. Cláudia, daqui a pouco acaba o programa e eu não dei teu contato, né? Qual que é o site de vocês? Olha, para quem tiver interesse de acessar é www.artistasterapeutas, tudo junto, .com.br. E o telefone? É 2872-1824. Vocês ficam no Tatuapé? No Tatuapé é residência. O consultório fica na rua Ribeirão Preto, 286. Desculpe, Alameda Ribeirão Preto, 286. Mas no site tem todas as informações, Sim. Tem o trabalho de vocês, bastante interessante. Olha, tudo aquilo que é voltado para o bem-estar, né? Para a gente viver bem, até o nome do programa, é bem-vindo. O trabalho de vocês é bastante interessante. Quem me apresentou a vocês foi o nosso amigo Cláudio Palermo. Um beijo a ele. Trabalhador incansável aí. Então, é um prazer conhecê-la. Obrigada. Conhecer o Cláudio também. Trabalho bem bacana de vocês, viu? Obrigada. Espero que vocês desenvolvam mais, se aprofundem mais e, sei lá, fica aqui um minutinho para você dar a tua mensagem direta aí para o pessoal que está te ouvindo. Então, para aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer a arte-terapia, né, que queiram conhecer mais da sua alma, o seu eu, o seu interior, né? Nós como espíritas, a gente sabe o quanto é importante a gente se olhar, né? Como eu disse com o Humberto, nos dias de hoje, isso falta muito no nosso dia a dia. Então você que está com algum problema familiar, uma doença, né? Alguma queixa, que você venha poder, né, se alegrar, poder se expressar um pouco mais através da arte e tornar a sua vida um pouco mais com alegria, com muito amor e muita paz. Obrigado. Cláudia, muito obrigado. Viu? Obrigado. Para vocês que querem assistir esse programa novamente, né, se perder alguma coisa ou alguém chamou no momento, ele fica a partir de amanhã hospedado no nosso site. O site é pazian.com.br, não só esse programa, mas todos os outros. E não esqueçam, se tiverem alguma sugestão, indicação de algum local filantrópico para a gente visitar, também coloquem ali. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos aqui com Para Viver Bem. Beijo no coração e até lá.